Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, obrigado aí pelos mais de 9.800 inscritos, obrigado para todo mundo que está me apoiando, agradecer a todos vocês aí que estão se inscrevendo, que estão nos dando essa força de continuar fazendo um trabalho aqui, trazendo informações e notícias do Grêmio. Então, se você ainda não se inscreveu e quiser manter aqui e ter todas as notícias em dia, clica no inscrever-se e ative as notificações que você vai ter garantido todas as informações sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E agora eu quero dar uma sequência aqui no vídeo que eu falei sobre ontem, que é a bomba a respeito da mudança de postura que a diretoria cobrou do departamento de futebol por conta daquela entrevista que o Denis e o Mancini deram falando sobre os jogadores do Grêmio que não estão respeitando, que não estão fazendo exatamente o que eles estão pedindo. Ainda praticamente deu o nome dos jogadores quando ele citou os volantes. Então agora o Grêmio precisa hoje, no jogo contra o Aimoré em São Leopoldo, mais do que nunca vencer, porque o que está sendo feito hoje nesse time do Grêmio de hoje, que é um time de jogadores reservas do grupo profissional, colocando apenas um jogador que estava que não faria parte do grupo profissional e sim foi chamado para compor o elenco, porque o Heitor voltou a treinar apenas ontem, né, e o Heitor faz parte do grupo profissional. São os 4 zagueiros, né, o Heitor, o Bruno, o Heitor, não, o Heitor, o Bruno, o Kahneman e o Jeromel. E o Rodrigues, né, o Kahneman está machucado. Então os 5 com o Kahneman. E com isso eles chamaram o Gustavo para poder compor o time de hoje. Por que eu digo que o Grêmio precisa vencer hoje? E que o Grêmio tem que vencer hoje? Porque o planejamento que foi feito e modificado hoje era para estar jogando o grupo de transição do time do Grêmio. O time do Grêmio hoje, que jogaria contra a Aimoré, era o de transição. Mas, através de algumas reuniões, de alguns pedidos do departamento de futebol, o Grêmio acabou mudando isso, por conta do grande objetivo de vencer o Campeonato Gaúcho, tendo em vista que seria um feito, né, também histórico. Há muito tempo que o Grêmio não ganha uma sequência tão longa de campeonatos. Seria bonito disso acontecer, né? Então seria um feito histórico para o Grêmio isso. Mas o departamento, os dirigentes do Grêmio não estão contentes com algumas modificações, com algumas mudanças, aceitaram o pedido, mas ainda estão retraídos quanto a isso. O time de hoje, vamos falar sobre o time de hoje, que eu trago para vocês o restante da informação que eu quero passar, por isso que eu estou largando aqui por partes. O time que vazou é Breno, Lucas Cauã, Tonhão e Gustavo Marins e Nicolas, Fernando Henrique, Vila Sante, Gabriel Silva, Benítez, Rildo e Thurin. O Elias não, porque o Elias ficou fora, né? Então tá treinando. Então ele provavelmente possa entrar em alguns minutos no segundo tempo. Esse é o time que vazou. E aí eu te pergunto, vazou o time? Não tinha acabado com isso? Não tinha terminado com o X9? Enfim, sempre vai acontecer isso, sempre vai ter, não tem como. Se não vai ser um, vai ser o outro, alguém vai passar a informação para nós. Mas o que pega é uma pressão muito grande em cima do treinador. Porque o treinador, além de ter feito aquela entrevista, eu quero frisar isso de novo, essa mudança e ter colocado os times reserva a pedido para poder terminar esse tempo, né? Porque foi um erro do departamento de futebol não ter conseguido equipes para jogar contra, para fazer amistosos para o grupo profissional, né? Para o grupo principal. E hoje a programação seria a transição, jogar aqueles 4, 5 primeiros jogos. E nem para eles fazerem um treinamento contra o transição ou contra o sub-19, o sub-20, o time da Copinha, o Grêmio não pensou. O departamento de futebol não pensou a respeito disso. Então fica uma cobrança muito extra. E falta agora 2 meses para começar o Campeonato Brasileiro. Faltam 2 meses para começar o Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo. E aí o departamento de futebol está sofrendo algumas críticas. A direção percebe que o Mancini tem uma certa falta de convicção no esquema que ele vai utilizar e nos próprios jogadores que ele vai utilizar. O Mancini está
fazendo testes que não eram necessários fazer testes agora, porque tu já conhece o time, tu já conhece a equipe, tu vai testar quem nessa equipe. Então, ou tu determina o esquema e começa a trabalhar para focar nisso, né? Porque tu tem exemplos de outras temporadas de como tu começa a fazer um trabalho. E ele está mostrando que ele está com dúvidas no próprio esquema no esquema tático do time, de como se comporta atacando e como se comporta defendendo. E ficou claro para isso, até para o próprio torcedor. E aí o planejamento, que é de usar o time misto, que eu já falei aqui que não agrada, começa a entrar em xeque. E hoje o Grêmio precisa vencer para se manter em primeiro lugar, porque só classificam 4. E aí a torcida pode ser que comece a acreditar, porque ele vai usar o pessoal da base. E é o que o Grêmio busca, utilizar os jogadores das categorias de base. Porque a gente está vendo que tem uma saída. O Fernando Henrique sendo colocado para ter a sua chance de começar como titular é o que a gente está pedindo desde o ano passado. O Gabriel Silva chegou muito bem, mas as atenções estão todas voltadas para o Lucas Cauã. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que ele vai conseguir jogar os 90 minutos? Porque também tem isso, né? O Grêmio tem essa dificuldade de física, que toda vez que vai trazer um jogador das categorias de base, ele não joga 90 minutos, sai com cãibra, sai com dores, até lesionado. E a torcida e a diretoria continuam sem confiança no trabalho. Por isso que o Grêmio precisa vencer hoje. A pressão em cima do departamento de futebol, em cima do próprio treinador e sua comissão técnica, sem convicção no que está sendo feito, hoje vai ser aquele dia para ser analisado, e a partir de hoje a crítica em cima do bom resultado, do mau resultado ou do mau desempenho, porque os outros 2 jogos foram feitos um desempenho muito abaixo do que o time pode render. O próprio Mancini falou isso na entrevista. A gente sabe que esse time pode render muito mais, a gente está trabalhando para isso. Só que nessa mesma entrevista ele deu pau nos volantes. Então ficou um contradice. E aí depois o departamento de futebol, na presença do Denis Abraão, ele foi lá e confirmou. A entrevista dele foi perfeita, ele falou tudo a verdade. Pois é, mas aí tu queima teu grupo de jogadores. Eu fico pensando, por que não botaram a transição hoje para poder dar uma confiança maior para o grupo profissional, para o grupo principal? Final de semana que vem é contra a Juventude. A Juventude não vem vencendo no Gauchão. Será que a gente vai virar a touca deles e fazer eles vencer dessa vez? Como a gente gosta de falar, o Grêmio ressuscita morto? Vamos ver o que vai acontecer. Fica ligado que tem mais informações a respeito dos bastidores do departamento de futebol e do técnico e a sua comissão técnica. Beleza? Dá o like, se inscreve e ativa as notificações, porque aqui é Grêmio.